Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E quero agradecer mais uma vez pelos 5.000 inscritos, por todos os amigos que têm nos dado força, compartilhando, hypando, curtindo, e isso aí. E quem quiser ajudar mais, torne-se membro do canal e estamos juntos. Meus queridos, sempre surgiram nesse canal a pergunta: por que o senhor não usa o canal para evangelizar? Né? Bem verdade que até hoje quem fez essas perguntas foram haters crentes, pessoas que eu chamo de mulas sem cabeça, jumentos capados, Zé Ruelas e rebanho de burros. Porque assim, quando eu aprendi evangelismo e discipulado, aprendi que quando a gente entrega um folheto ou vai falar para alguém, tem de observar quem é a pessoa, para não ser achado tentando evangelizar um padre ou um pastor. E assim são pessoas que trazem conselhos para a gente. Saindo um pouquinho do assunto, essa blusa aqui da Sky não é propaganda. Sky não vai patrocinar um canalzinho com 5.000 inscritos, né? Que para mim é muita gente, mas tem muitos canais aí, tem um Antônio Júnior com 15 milhões ou mais, né? Então, meus queridos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa coisa de evangelizar é mera repetição dos meros repetidores do sistema. E o sistema é o sistema eclesiástico que aprisiona as pessoas como papagaios com a corrente no pé e ensinam eles a assoviar o hino nacional. Nesse caso, a cartilha deles de trabalhar para o reino, fazer a obra de Deus, evangelizar, mas na verdade o que eles fazem é tudo paganismo, é tudo para o sistema. Aí, em primeiro lugar, dizer que Paulo falou, o irmão Shaul, Paulo, ele falou que desde aquela época, no primeiro século, todo mundo já foi evangelizado. Toda alma, toda criatura já foram evangelizados. Isso equivale a dizer que desde o primeiro século até agora, cada pessoa que nasce no planeta, ela, entre uns e outros, ouvem falar de alguém que morreu na cruz para salvar. Cabe a ela crer ou não. Mas aqui no Brasil 80% dos brasileiros são cristãos, entre católicos e protestantes. Vai crescendo, já ouve falar de Jesus. Eu ouvi quando eu era criança, com 5, 6 anos de idade, eu queria servir a Jesus. Meus pais eram católicos. Meu avô era bastante católico. Meus avós eram católicos. E eu ouvi falar de Jesus, antes mesmo da igreja evangélica. E mesmo se não tivesse a igreja católica ou a igreja evangélica, o conhecimento que foi passado da tradição oral é que Jesus morreu por nós. Então, e cada país que foi nascendo foi ouvindo isso. E no Brasil, repito, nem se fala, porque é um país cristão. Nasce, mesmo que não vá para a igreja, ouve falar da história de Jesus. Então essa coisa de usar o canal para evangelizar é meio redundante. Não adianta ficar rezando, repetindo aqui, entende? Para um povo que já ouviu falar, não é? Agora, é que as denominações, que são muitas, criadas no cartório, né, uma personalidade jurídica, ela tem um nome. E ela quer, são franquias, são empresas, e cada empresa concorre com a outra. Elas fazem de conta que o restante do povo que não está ali dentro precisa conhecer Jesus. E que os que já estão em outras igrejas precisam ir para lá porque a doutrina é melhor. Tudo enganação, tudo enrolação. Eles fazem isso porque são mercadores das coisas de Deus. Jesus falou: a casa de meu pai é casa de fala, de oração, ser humano. Vocês transformam nisso. Vocês dizem que é isso, um salão, um templo para fazer negócio. Covil de salteadores. Ele falou, foi covil mesmo, que é uma caverna que ladrões usam para repartir os despojos ou os espólios do roubo, entende? Então, se desde a época de Paulo tem 2 versos nas cartas de Paulo dizendo que toda alma já conheceu, o evangelho já foi conhecido no mundo todo, toda alma conheceu o evangelho, então
é chover no molhado, né? Agora, em segundo lugar, evangelizar hoje é fortalecer o sistema farisaico. Simplesmente isso. Aí quando você prega, Jesus salva, cura, batiza, quero que você aceite Jesus. Esse modelo de aceitar Jesus e lá para frente, no altar, que é nos fundos da igreja, a gente diz que é na frente. Modelo mitraico, modelo católico, modelo pagão. E lá ter diáconos perto da pessoa e o pastor perguntar: você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e tal? E para a pessoa confirmar perante testemunhas e dizer: isso é baseado na palavra que diz assim: se com a tua boca confessares, em teu coração creres que ele ressuscitou, tu serás salvo e tudo. Foi o modelo de Billy Graham. A Escritura fala, né, que não precisa ser uma situação igual. Se a pessoa aceitar na fé, no coração, né? E o batismo, muitas vezes, o batismo é do entendimento, é ser introduzido nessa fé, não quer dizer que tem de ser na água, né? Mas essa forma, esse ritual foi Billy Graham que criou, entende? Então, então você procure a igreja evangélica mais perto de sua casa. Se eu fizesse isso, eu ia passar o restante da minha vida sendo mero repetidor, sendo simplesmente uma mula do sistema, servindo ao sistema, porque nas entrelinhas é isso que acontece. É só isso. Quem evangeliza hoje, faz esse evangelismo aí, é simplesmente: você agora acreditou na minha palavra, procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. E o que é a igreja evangélica? É uma denominação, algum que fala de Jesus. Sim, fala de Jesus. E o que mais? Se fala de Jesus, tá bom. Tá bom, não. Constantino passou a falar de Jesus e levou as pessoas ao paganismo. Salomão começou a falar de Deus e levou os povos à idolatria, não é? E aí, da mesma forma, Martim Lutero começou a falar contra o Papa, escreveu as 97 teses, iniciou o protestantismo, não só ele, mas Zwingli na Suíça e João Calvino e muitos outros reformadores, e eles levaram as pessoas a crenças pagãs. Porque a figura sacerdotal, santuário divino e santuário terrestre, culto divino e figura sacerdotal, está escrito no Novo Testamento que não é mais o modelo do sacerdócio do Messias. Não tem mais isso. É apenas pela fé, é em espírito, né? Então, meus queridos, eu percebi em 2016, eu comecei a trabalhar com desenhos, com artes, desenhos da DC Comics, da Marvel, né? Enviando para o estúdio Ed Benes lá em Limoeiro do Norte. E eu percebi que quando eu abri um perfil no Instagram e comecei a compartilhar as artes, os desenhos ali, publicar os desenhos, e aqui ali, quando eu falava de Deus, ninguém ligava. Então eu vi que essa coisa de você tentar falar de Deus em rede social não funciona direito. Não funciona. Você pode até criar um canal e dizer assim: eu vou fazer uma oração de manhã cedinho, eu vou fazer uma oração à noite, eu vou dizer às pessoas para pedir oração, eu vou fazer um ritual religioso que desagrada ao Criador, vou fazer uma liturgia aqui. Aí tem pessoas idólatras, eu não digo que são todas, tem muita gente idólatra que vai, entende? Mas aqueles que estão despertados não vai, porque Jesus diz: quem quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pode acontecer de eu fazer a oração aqui, pessoas pedindo, fazendo oração, mas eu de mim mesmo, eu não vejo assim, entende? Mas vi que nas redes sociais, sempre que eu falava sobre Deus, sobre alguma coisa, começando pelo Facebook, eu não vi muito resultado, não vi pessoas ligando para isso não. Então, essa coisa de querer evangelizar aqui, eu não vejo pessoas para ser evangelizadas, não. As pessoas já conhecem sobre Jesus. Muitos vêm porque estão vê ali um tema interessante, batendo no sistema, e eles vêm porque eles estão percebendo o sistema. A maioria fazem isso. E tem uns vagabundos da fé também, que são fofoqueiros, e eles vêm para poder pegar a energia deles ruim e jogar em cima de mim. Aí eu pego de volta e jogo em cima deles. Meus queridos, eu evangelizei de 16 anos de idade até 42 anos de idade, entende? Evangelizei de 93 a 2014. Então, assim, eu, novo convertido, pegava uma caixa de som e o microfone e fazia cultos relâmpagos em Mossoró.
Fui trabalhar na Maísa, que fica entre Mossoró e Baraúnas, Rio Grande do Norte, é aqui vizinho, aqui Xeré. E eu evangelizava dentro dos carros, quando a gente tinha Scania, carreta cheio de peões, né? Ia da Maísa para Jaísa, setores. E eu falava ali dentro, eu falava no dia do pagamento, no sábado, na vila lá da Maísa, dos trabalhadores, eu falava a palavra, eu falava direto, falava nos cultos, no dia do pagamento, à noite no culto, na feira, a gente falava. Eu fiquei evangelizando. Aí o que aconteceu? Cursei seminário e estava sempre evangelizando. Fui ser líder de igreja, evangelizava direto, e fazia cultos e evangelismo direto. Fui ser itinerante, continuei evangelizando, pregando em cruzadas, em campanhas, arrebanhando pessoas. Sempre falo de uma cruzada que teve aqui no estado vizinho, Rio Grande do Norte, em Natal, num lugar chamado Cidade Satélite, que 42 almas chorando aceitaram a fé. Aí, nos meus 10 últimos anos pregando como itinerante, evangelizando, eu tenho 2 filhos, meus filhos eram crianças e tinha minha esposa. Eu olhava Jesus enviando de 2 em 2 para falar sobre o reino dele. Em Mateus capítulo 10, ele disse, não leve moeda nos bolsos, né? E o que recebeste de graça dai. E eu carregava isso como a palavra da vida eterna para dar de graça, que mesmo eu tendo pago cursando o seminário, bem verdade que um ano, um irmão chamado Antônio Carlos Farias, um diácono que trabalhava com consórcio de celulares, pagou para mim. Ele foi um anjo pagando. Ele pagava as minhas passagens do ônibus, ele comprou os livros para mim, pagou um ano. Irmão Antônio Carlos Farias, um diácono lá da Assembleia de Deus, do Quintino Cunha. Ele fez isso por mim, né? Mas aí o seguinte, eu dizia, cada pastor que me convidava, eu dizia, eu não cobro um cachê. Você me dá uma oferta de amor porque é o meu salário. Eu sou seminarista, eu sou pastor, eu entreguei o campo para ser itinerante. Então era justo que me dessem. Mas uma boa maioria não dava. Não davam. Eles me viam pregando com conhecimento e associavam meu conhecimento a dinheiro. E quantas vezes eu chegava em casa e não tinha o dinheiro do jantar. Quase todo mês cortava a minha luz, era impressionante. Nunca cortaram tanta luz do que a minha, do que a água, porque faltava dinheiro, porque não recebia. Eu trabalhava para Jesus, como vocês dizem. Vai evangelizar, mano, vai pregar a palavra, uso para pegar. E sim, e quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai assalariar? É o reino de Deus? É obra de Deus? Para mim, não. Eu estava fazendo para o Pai, mas quem estava se servindo disso era o sistema. Porque quando eu dizia para aceitarem a Jesus e eles aceitavam, eles não iam vir para mim dizer, pastor, agora o senhor vai nortear, vai dizer o que a gente faz. Aí eu diria, vá para suas casas, diga o que Deus fez na tua vida, hoje você se arrependeu, se você roubava, não roube mais, se você mentia, não minta mais, quando você puder, ajude o seu próximo. Estava certo, mas não. Anotavam os nomes deles, arrolavam numa secretaria de uma igreja, ficavam observando as vidas deles, com 3 meses fazia o batismo deles, arrolavam, agora no rol de membros, dizia o dízimo é bíblico, iam ensinar eles que o dízimo de corte de foice, trigo, cevada, coentro, cominho, para a viúva, o pobre, o órfão, o estrangeiro e o levita, agora iam dizer que não, dízimo é o seguinte, é dinheiro que você dá para o pastor. E se o novo convertido perguntar, mas o pastor ajuda os carentes? Não, irmão, isso não lhe compete, se ajuda ou não. O que importa é que você entregue ao pastor, porque é para a obra de Deus. Então, que obra de Deus é essa, que nunca paga, que precisa de dinheiro o tempo todo? Ah, irmão, é porque a gente constrói templo. Peraí, mas Jesus não disse que o dia chegou e a hora veio que não é no templo e nem no monte? Então, o que acontece? Os meus anos pregando, evangelizando, essas pessoas caíram no alçapão da religião. E se tornaram agora carregadores do fardo dos fariseus que Jesus falou. Vocês atam fardos pesados nos ombros dos homens e vocês não querem mover nem com o dedo. Vocês se portam na porta do reino dos céus, nem entram nem deixam entrar os que estão entrando. E aí, as pessoas que estão no sistema não estão no reino dos céus. Qual é a denominação, mano, que você faz parte? Batista, Metodista, Wesleyana, Madureira, Assembleia Mundial. É assim. O reino de Deus não vem com aparência exterior e nem dirão ele aqui ou ele aí, porque está dentro de vós. É um reino espiritual. É a nossa alma para o Criador. Não é esse comércio de templos que Jesus proibiu isso. Aí, 31 anos evangelizando. Quando foi lá para 2014, eu falei, eu não tenho uma casa. Eu pago aluguel com dificuldade. Eu não tenho um salário fixo, porque não sou mercenário.
Quando eu fui líder de igreja, meu coração não aguentou. Era gente doente e carente. E tudo que a gente pegava, a gente repartia com pessoas. Se tivesse uma feira, se recebesse um montante, a gente ainda ajudava pessoas, porque é muita gente carente. Quando eu era itinerante, tinha mendigos que iam para a porta lá, porque o pai sabia que tocava para eles irem para lá, porque eu ia sair, sabia que eu ia pegar 10 reais, se eu recebesse 20, eu dava 10 reais para ele às vezes, eu fazia isso, ajudava. Cheguei a levar mendigo para minha casa mesmo, que nem minha era. Então, eu não tinha nada. Aí eu disse, pai, se eu continuar assim, primeiro que aqui o comércio estava muito grande, e um tal de Galdino, um pastor que estava aqui, ele disse, Francisco, você é daqui. Mas eu agora tenho um padrão. Agora é o seguinte, só prega na igreja se a pessoa disser o tanto, eu pago. Então para você pregar aqui, você tem de dizer quanto é. Eu falei, eu nunca mais eu prego aí. Então assim, na verdade, isso deu nojo, porque aquele filho de uma égua daquele Galdino, ele veio para cá, foi desmembrado para ele. Eu sou pioneiro aqui, quando tinha 17 crentes só aqui. Eu passei um ano todinho evangelizando e vinha fazer cruzada direto aqui. Toda vez que tinha umas férias do seminário, eu estava aqui, onde eu nasci, evangelizando. Hoje tem 30 ministérios aqui dentro, tudo brigando é por dinheiro. Se tirar o dinheiro, todos os filhos de umas éguas param, né? E eu já estava com nojo, já que o sistema, ele estava trabalhando aqui, preparando para construir, fazer, chamar atenção para ir para uma grande igreja. E foi para Crateús. E esse é o modelo. Eu já conheço esse modelo há muitos anos aqui, sabe? Mas isso estava me causando muita náusea, muito nojo do sistema, sabe? E aí quando ele mentiu, uma vez que o presidente da convenção, que João Bezerra da Silva era presidente da convenção aqui do Ceará, da CONADEC, a Convenção da Assembleia de Deus, Templo Central, que é a mesma Belém. Quando eu comecei em 97 a pastorear a igreja, foi sob a supervisão dele, nos campos lá de Marruás com Guaribas, um campo que tinha lá, era a 70 quilômetros de Itauá, era distritos de Itauá que se tornou campo, então ele supervisionava. E quando ele veio em 2014 aqui, eu fui fazer parte, cooperar com esse Galdino que estava aí, esse líder, aí eu estava lá no culto, no púlpito, né? O pastor chegou, Frank, rapaz, você tá aqui. Aí ele falou, é até difícil eu ver ele aqui. Quer dizer, ele tinha combinado comigo para eu cooperar com ele 4 cultos no mês. E eu estava cumprindo. Eu estive no culto de doutrina com ele, estive no culto de doutrina com o meu irmão, que era o vice-presidente que estava dirigindo, estive num culto que o Sérgio Almeida, que foi vizinho meu, e congregamos juntos, e era pastor em Itauá no momento, veio pregar, eu estive lá, e eu estava no culto do aniversário dele, quando o João Bezerra veio. Aí ele falou queimando o meu filme, eu tinha chegado de São Paulo, tinha deixado a minha carta, aí eu olhei, eu disse, quer saber? Eu vou ficar pelejando num negócio desse, rapaz? Eu já tinha visto, o sistema já estava fedendo demais. Aí eu fui vendo essas coisas aí, eu disse, quer saber? Aí ele fala, não, o modelo é esse, não sei o que, você tem de cobrar. Aí eu digo, rapaz, quer saber? Tá chegando a hora de eu deixar de fazer parte desse sistema, sabe? Então, assim, aí eu disse, Deus, eu fui líder de igreja, reparti, só sobrou umas continhas para pagar. Fui itinerante, reparti, não é porque para fazer charminho, é porque precisava mesmo, tem muita gente carente. Estou aqui no canal, se o Criador levantar parceiros para cooperar com a gente, eu vou ajudar pessoas carentes, porque aqui no lugar tem, em todo lugar tem. E já que eu não tenho recurso para fazer, eu tenho uma voz para dizer aos que têm mais, ajude os que têm menos. Se eu for pregar e eu falar do amor de Deus, eu vou dizer que é para amar o Criador e amar o próximo. E quem tiver mais, ajuda os que têm menos. Eu vou falar do pão da vida, que é Jesus. Quem comer tem a vida eterna, que é a palavra dele. E vou falar do pão físico para partir o pão físico. Nenhum pastor quer isso. Aqui eu fiz campanha de quilo, 1 ano e meio, levando as coisas no porta-mala do carro para levar para pessoas carentes. Nenhum pastor viu com bons olhos, inclusive esse tal de Galdino. Ele disse, eu não dou 1 quilo a ninguém. Ele falou isso. Eu não dou, e não diga a ninguém que dê. Se quiser, venha para o culto aqui, para a igreja. Né? Venha para cá, para o Covil do Cão Guloso, que aí na ceia eu junto os quilos e dou para uma pessoa. Uns quilos eu vou dar para uma, né? Tem 30 dias para a pessoa morrer de fome, né? Se for, né? Aí o seguinte, eu disse, pai, eu não tenho uma casa, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, pagar a água direito, para cuidar da minha família. O que vai ser dos meus filhos, da minha família? Como eu não sou cão guloso, eu não vou ter um futuro para dar com eles com dinheiro de dízimo e oferta, nada disso. Vou trabalhar com as minhas mãos, vou gerar alguma coisa daí e vou cuidar da minha família. Então,
foi quando eu pude ter uma casa. Um amigo meu parcelou uma casa, aqui onde eu moro, uma casa por 15 mil reais, uma casazinha simples, simplesinha, 15 mil. Então eu fui trabalhar com artes, desenhando e pagando por mês uma parcela de 300 reais, eu fui pagando. E aí com alguns anos aqui eu paguei a casa, mas eu não tinha antes, porque nenhum pastor ia me dar oferta suficiente, ninguém ia cuidar de mim, entende? Eu como líder de igreja, quase 10 anos, nunca consegui comprar nenhum chão de casa. Eu não entendo como é que essa galera consegue. Mas eu não entendo como é que eles têm saúde emocional para enrolar os crentes e gerar riqueza, sim. Eu não consigo sentir a malícia que eles sentem, mas eu sei como é que eles fazem. Então, quando a pessoa me convida para evangelizar, está me convidando para sofrer. Está me convidando para eu ser fiel, para ficar batendo, falando num sistema que pouco vai me ajudar. Eu falei num vídeo anterior que numa das últimas igrejas que eu preguei em São Paulo, o pastor disse: você fala a verdade, fala toda a verdade. Só que a maioria não vai te convidar desse jeito, né? Você tem que ter mais malícia. Você tem que falar o que os pastores gostam, dar interesse ao povo, para o povo liberar dinheiro para partir com você. Mas se você fala a verdade, mas você é novo, você vai aprender. Eu falei, não sou tão novinho assim não. Né? Então não dá essa aí isso é conselho de burro, de gente que não conhece nada e chega aqui fazendo de conta que conhece a gente. Usa o teu canal para evangelizar, né? Tá. Se eu voltasse a evangelizar como eles dizem, seria só voltar novamente, e agora, com conhecimento do sistema. Seria cooperar lá com o sistema, entregar escravos para o sistema, porque ele não muda, eu tenho de sair fora e ajudar as pessoas a sair fora, sim. Aí sim é um evangelismo, né? Já fiz 31 anos. Eu tenho de trabalhar com as minhas mãos e meus filhos também para pagar nossas contas, nossas despesas, e quando puder ajudar o próximo. Porque lá eu nunca tive condição. Sendo líder de igreja, sendo itinerante, nunca a minha esposa pôde chegar no mercado e dizer: eu vou comprar tudo que eu quero e botar no carro. Porque não dá, meu irmão. Quando você mora no lugar que você sabe que tem pessoas carentes, pessoas que se reúnem diante de você, você fica 1 hora ou 2 horas dirigindo um culto na frente deles, olhando, você sabe quem está sofrendo ou não. Não tem dinheiro que dê. Não tem como. Esse pessoal, eles compram carrões, casas de praia, porque eles não têm coração. Porque eles não têm amor. Mas olha os discípulos de Jesus, olha os apóstolos, olha Jesus se juntou riqueza. Como é que o enriquece eles repartiam? Os apóstolos em Atos 4, 30 em diante. As pessoas que vendendo propriedade levavam o valor, os apóstolos, eles repartiam. Não tinha como ninguém ficar rico. Rico com a ajuda que os outros davam. Que coisa medíocre, que coisa maligna. Mas todos os pastores enricam assim. Aí por eu falar isso, minha mãe, irmãos e pessoas disseram que eu estava atacando os pastores, né? Olha que gadice, olha que maldição, rapaz. 31 anos evangelizando a pessoa. O seu canal para evangelizar, vai evangelizar. Olha a situação, olha a situação. Então, eu evangelizo agora libertando as almas do sistema. Eu digo agora o seguinte: todas as igrejas que são registradas em cartório e é feito CNPJ, pessoa jurídica, e que tem hierarquias, liderança e que fazem liturgias, fazem parte da grande Babilônia. Eu generalizo. Não, irmão, não pode generalizar. Pode, e eu estou generalizando. São comércios, é negócio. Não, mas tem uma igrejinha ali que é fiel. Ah, é, né? Beleza. Igrejinha, né? Ela nasceu agora, é pequenininha, vai umas pessoazinhas pobres, porque geralmente quem vai para a igreja são pessoas pobres, os ricos, se for procurar, vai procurar uma catedral, né? Eles não querem, é muito raro ir um rico, né, para uma. Só que quando ela cresce, continuam os cães brigando por dinheiro, toda a vida é assim. Eu fundei uma igreja aqui a pedido de 3 homens, um presbítero, um diácono, 2 presbíteros e um diácono. Eles me prometeram que eu podia falar toda a verdade. Quando a igreja lotou aqui numa rua aqui, em frente a uma loja da Mazé, de uma irmã do Diné, uma pessoa conhecida aqui. A igreja bem lotadinha. Um cãozinho guloso, chamado Pedro Paulo, que eu conheço, ele desde criança. Filho de uma amiga minha, Marilac, filha da irmã Laide, de Pedro Curioso, a família daqui. Ele ficou com todas as ofertas que entraram e disse assim, no final tarde, tititi com o meu co-pastor, né, com o presbítero que eu consagrei a pastor. E eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, não, nós queremos agora uma igreja diferente.
Você fez um projeto para o que pegar ajudar pessoas carentes, mas não vai ser, o dinheiro vai ser para nós, os líderes. Esse plano de ajudar a pessoa pobre é 50 anos, isso não funciona. Você quer o projeto de comprar um carro para fazer campanha daquilo? Não. O que foi é para a gente. Anualmente, construir casa para quem não tem? Não. Nós queremos uma igreja do modelo dos outros, que os pastores ficam com dízimo. E queremos que você deixe aí de um jeito para quando precisar trocar de presidente. Aí eu falei, mas só um mês nós estamos fazendo os documentos, eu estou fundando a igreja, você já está querendo ser presidente no meu lugar? Aí eu falei para eles, eu estou longe de vocês e já saí fora, entende? Já saí fora. Então, se eles tivessem uma vocação de ficar cuidando das pessoas, as pessoas se espalharam logo ali. Algumas pessoas me acompanharam e aí eu ainda aluguei um salão e fiquei uns dias reunindo com elas, mas eu disse a elas, eu não vou poder pagar esse salão, não tenho salário de nada. Nenhum deles tinha como trazer dinheiro para mim, eram pessoas igual a mim, e não tinham. Só tinha uma irmã, a irmã Bia, que levava o dízimo dela. Era uma mãe que estava solteira, sozinha com os filhos, estava entregando o dízimo, trabalhando, uma fera, bem brabinha ela, irmã Bia. Outras pessoas não cooperavam. Então eu ainda passei bem uns 3 meses ralando, mas eu senti mal-estar com aquilo, eu ralando para pagar um salão, era R$220 na época, 2014. Mas anunciando, dizendo que a igreja messiânica, os do caminho, ou povos do caminho, né? Dizendo que essa igreja é para as pessoas, que o pastor é Jesus, que eu sou apenas um servo, que aquele salão não é o templo são pessoas. Tudo que rendesse é para ajudar as pessoas carentes, quem precisar. O meu sonho era ter uma igreja lotada ali para a gente dizer assim, irmão, quem puder, não é quem não puder, contribua. E eu quero que os irmãos que têm necessidade façam a lista, anote o que você precisa. Vão dizer assim, irmão, eu só preciso do café da manhã. Pronto, o café da manhã para o irmão Raimundo, digamos, né? E o outro irmão, acabou meu gás. Pronto, para a irmã Maria, o gás. Irmão, eu estou desempregado. Uma feira... E a gente trabalhar nisso era a minha alegria. Eu tinha me acidentado e tinha umas contas atrasadas do meu acidente, de um produto da Herbalife, que ia montar um negócio, a minha esposa e eu ia montar um negócio para tocar o barco e ajudar pessoas carentes. Nessa época, a gente comprando produto, comprando e vendendo do lucro, eu já estava ajudando pessoas. Aí eu tive um acidente. Aí o material que eu espalhei, o produto, muitos não me pagaram, R$1.000, 700, 800, não me pagaram. Eu ainda pago hoje. 10 anos pagando conta por mim e pelos outros, porque eu passei 90 dias recuperando uma cirurgia no meu ombro, 90 dias recuperando o meu braço, aí atrasei alguma conta. Aí alguém disse, eu lá vou para a igreja desse caloteiro, olha aí. E eu vi que nem o povo merecia. Então, para eu fundar a igreja para um povo rebelde, um povo idólatra, que queria ir para a igreja do cara que tinha o melhor carro da cidade, a Hilux, no caso era o Galdino mesmo. Um igrejão grande, onde eu fui pioneiro lá. Mas ouvindo eu pregar o evangelho de amor verdadeiro para ajudar as pessoas, vaidosos, não quiseram não querem não. O povo é merda também, aí eu não generalizo não. Mas muita gente é... Por isso que Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos, não é? Então, concluindo, quando as pessoas hoje falam, vai evangelizar, vai ganhar alma, eu tenho raiva dessas pessoas, da burrice, da ignorância delas, né? Eu não me sinto bem quando eles falam isso. Primeiro, eu sei a necessidade que eu passei. Será que 31 anos querendo, servindo a Deus, só que servindo ao Criador, e muito quem usufruiu isso era o Deus, o Zeus da Grécia, o Deus do dinheiro, né? 31 anos é uma vida madura. Será que é pouco para voltar, para evangelizar de novo? Segundo, eu vou cuidar da minha família. E ao cuidar deles e realizar os nossos sonhos, o que eu puder, vou ajudar o carente. E já disse aos pastores que me procuraram aqui, eu posso cooperar com qualquer um de vocês. Quando tiver uma pessoa oprimida ou amarrada, com correntes ou com corda que vocês não dão conta, me chama, que eu sempre orei por pessoas até amarradas assim. E com o amor que eu tenho, sempre essas pessoas ficaram livres. E se for para fazer campanhas de quilo para levar para pessoas carentes, vou com toda alegria. Mas se não for, se for para ir para santuário terrestre e ser figura sacerdotal e fazer culto divino, estou fora. Isso está fora da nova aliança, eu não vou mais, né?
Então, meus queridos, se eu fosse novamente evangelizar por aí, seria servir de mula do diabo para servir de graça ao sistema falido que foi reprovado pelo Messias na época dos fariseus, que tinha a crença helenista, do zoroastrismo, que veio dos persas e que falava de ressurreição, de vida, de morte, de um monte de crenças. Mas na verdade não era a verdade. A verdade é muito simples. É para você crer, saber que o nosso Pai Celestial, que nos dá para respirar, que cuida dos passarinhos e do lírio dos vales, Ele é o nosso Pai, Ele existe. E que nós devemos amar o nosso próximo, aquele que já nos ajudou ou aquele que está abandonado. É simples assim. É simples assim. Mas não, as pessoas querem lucrar com isso. Já que o Pai não vai vir aqui, que Ele é invisível, Ele não vai aparecer em pessoa física assim, então eles deitam e rolam, pintam e bordam, fazem e acontece, pintam os 7. E aí usa o nome do Criador e forma ministérios gigantescos no mundo todo, como Edir Morcego, Valdemiro Sandiabo, Agenor Truque, todos eles, né? Então eu quero concluir dizendo que esse canal não é para evangelizar. Pode ser evangelizar, que é boa notícia, mas de uma forma diferente. Não é essa de entregar folhetinho, dizer Jesus te ama, te salva e quer te levar para o céu e procure a igreja evangélica mais perto de sua casa. Não, eu digo, fuja das igrejas evangélicas e das católicas. Fuja do templo. Porque Jesus disse, em primeiro lugar, o dia veio e a hora chegou, samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, não é no templo e nem no monte. E Estevão, sendo apedrejado, disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E Paulo falou aos atenienses, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E Deus falou para Israel no deserto, sou grande rei, não habito em templo nenhum. E Natã falou para Davi, Deus fará uma habitação para si, que era o Messias, e a igreja a habitação do Espírito do Senhor. Então a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, a cara metade de Jesus, é aquela que congrega nele, no corpo místico dele, crendo nele que é Espírito. Ele disse, eu vou, mas estarei convosco, no meio de vós. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio. Aí eu perguntei, pai, 2 ou 3, quem é doido? E o casal, né? 2 é melhor do que um, se um cai, outro levanta, se um está frio, outro esquenta. Ele mandou de 2 em 2, mas a minha esposa e eu já somos 2. Nasceu o primeiro filho, meu filho já foi 3. Tiver 2 ou 3, com filho já é 3. Nasceu um segundo filho, já são 4 pessoas, tá bom demais. Já está bom demais. Então, não, mas a gente tem de juntar. Quem foi que falou que tem de juntar? Jesus falou, vocês têm de se juntar. Não. Apenas foi dito, fiquem em Jerusalém até o Pentecoste. Fiquem em Jerusalém. Foi só isso. Para que evangelizassem em massa naquele dia, falando em língua de 42 nações. Falando nas línguas das nações. Não era cantarianda, labaxéria, terra no bigode, cholacraia, Itamaraty, Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba. Não. Era falando nas línguas das nações, né? Uma última coisa que eu quero lembrar, as pessoas, o sistema bugou essas pessoas com o fermento dos fariseus, que é a doutrina da cartilha da igreja evangélica. Esses pastores evangélicos e padres que tem agora, eles são os sucessores daqueles que mataram o Messias no madeiro, dos escribas e fariseus e saduceus, herodianos, alexandrinos, cesarianos, aquele povo lá. Eles são os sucessores. E aí eu digo que eles são muito doentes, são muito cegos. Aqui andou um senhor que tem um comércio, um irmão que tem um comércio lá, e ele veio e disse, irmão, você está parado. Eu falei, não estou parado. 31 anos eu estive evangelizando e repartindo tudo o que tinha, e cheguei aqui fazendo campanha de quilo para as pessoas e levando para o hospital. Mas eu não tinha uma casa, eu não tinha um salário, eu não tinha como me manter, eu estou trabalhando com as minhas mãos, e eu estou pagando contas. Na época que eu me acidentei, fiquei com contas atrasadas do negócio que eu estava montando. Eu peguei dinheiro com as pessoas lá, na época do meu acidente. Hoje não. Hoje eu tenho honrado, o que eu compro é só comida, e se eu precisar pegar um dinheiro, negociar para comprar comida, eu pago. Eu não estou fazendo conta de nada. Mas estou pagando contas atrasadas do passado, do negócio que a gente fez. Fomos montar um negócio. O negócio para abrir e fechar a supervisão da Herbalife era bem uns 20 mil reais. Foi aí que a minha esposa e eu negociamos com pessoas para abrir o negócio, botando equipes para trabalhar. E as minhas equipes que estavam trabalhando para mim, muitos não me devolveram o dinheiro para pagar as pessoas. Foi o que aconteceu, né? Aí disse, não, irmão, mas o irmão está evangelizando. Eu disse, rapaz, eu preciso trabalhar com as minhas mãos para cuidar da minha família.
entende? Eu ainda tenho contas atrasadas e eu estive pagando a minha casa, porque eu não tinha uma casa, casinha simples eu não tinha, né? Não, meu irmão devia estar... Eu expliquei a situação todinha. Quando foi a segunda vez que ele veio, irmão, o irmão deveria estar fazendo a obra do reino de Deus. Eu digo, o reino do Deus ou dos homens? Aí expliquei, irmão deveria estar fazendo a obra. Irmão, eu tô com um canal. Não, mas o canal é para evangelizar. Não, rapaz. Presta atenção. Deus tem uma obra. A obra dele foi enviar seu filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus já fez a obra, amém? Acabou. Quem nele crê tem a vida eterna. Simples assim, não precisa fazer mais nada. O sangue dele pagou o preço. Você está livre. Tem uma carta de euforia do pecado. Está livre. Ele te perdoa. Se você crê em Jesus, os pecados do passado, presente e futuro, está perdoado. Você tem a vida eterna. Se quiser fazer alguma coisa, faça por um carente um dia, está tudo certo. Então foi essa obra. E eu fiquei 31 anos evangelizando mais. Preciso cuidar da minha família. O canal, eu estou abrindo a mente das pessoas, porque as pessoas estão escravizadas no sistema. Mas é porque, acho que o irmão... E aí, quando o irmão pagar as contas, o irmão vai voltar a pregar? Eu digo, mas rapaz, se eu chegar nos púlpitos das igrejas e disser a eles, quem tem mais, reparta quem tem menos, o cara ou vai querer tomar o microfone na hora, ou quando terminar vai dizer para a igreja, irmão, peraí, eu quero esclarecer uma coisa que o pastor Frank falou. Eu digo o seguinte, o irmão quer ajudar, ajuda. Agora não mexe no dízimo, na oferta da igreja não, irmão. Isso aí é a administração do pastor. Então, adianta eu estar lá. Não é dessa forma. Quando foi a terceira vez, ele veio aqui, conversou bastante comigo, sabendo toda a história. Irmão, acho que o irmão está parado. Eu digo, não, é vocês que estão parados. Eu, o tempo todo, como líder da igreja, estive repartindo com as pessoas o pão da vida e o pão físico. 10 anos como itinerante, eu estava repartindo o pão da vida, que é Jesus, e o pão físico. E quando eu cheguei aqui, antes de eu sofrer um acidente, eu estava fazendo campanha de quilo e ajudando as pessoas. Quando eu me acidentei, eu tive de trabalhar meu ombro machucado, desenhando, para cuidar da família. Era para eu ter sido ajudado, vocês ficaram parados, uma igreja enorme aqui. Igrejas enormes. Ninguém cuidou de mim, só meu irmão Nequim. Minha mãe ajudou esporadicamente, meu irmão esteve cuidando ali de mim, e eu trabalhando com desenho para ir vendendo as artes para cuidar de mim e para pagar uma casa que eu não tinha, uma parcela de R$300, o preço do aluguel pagando uma casa, um amigo me vendeu. Então, é vocês que deveriam estar cuidando de mim, ficaram parados. Então agora você quer que eu, ainda com contas atrasadas, que eu vá evangelizar, andar? Mas não tem jeito, cara. Não tem jeito, eu falei, quando eu entrei eu falei para minha família, não tem jeito. Esse povo estão envenenados. Aí num dia que ele se inscreveu no meu canal e eu fiz uma compra a ele, aí eu passei no comércio dele e meu irmão mais velho me encontrou lá. Aí eu falei pro meu irmão mais velho, ei, eu tô com um canal, eu tô com uns inscritos aí. Aí ele, eu não tenho muita prática não, mas manda o link para minha esposa e minha filha que elas olham lá. Esse canal é de quê mesmo? De que a gente fala sobre religião, sobre política. Aí ele... Aí esse irmão que veio 3 vezes na minha casa, sentou horas comigo, eu contei toda a história e disse, irmão, mas se você fez o canal para evangelizar, fazer a obra de Deus, puta que pariu, cara. Não, desculpa o palavrão, mas dá muita raiva uma coisa dessa, meu Deus do céu, vocês não acham não que merece um palavrão uma coisa dessa, cara? Depois de 3 vezes explicando o cara aqui, aí eu traduzo essa puta aí babilônica, essa prostituta babilônica, essa puta babilônica. É que parece que pariu essas pessoas estão envenenadas nessa prostituição espiritual religiosa. Aí o irmão ataca os pastores, não sei o quê, que quem começou a contar essa história foi mamãe, que eu atacava os pastores, que eu disse assim, mãe, em 2014, eu vou cuidar da minha família, vou sair do sistema, vou deixar de ir para a convenção, as escolas bíblicas, vou ser crente, servir ao Criador, vou para minha casa trabalhar com as minhas mãos, cuidar da minha família, quando eu puder eu ajudo alguém. Ela diz, quer dizer que você se acha mais inteligente do que os outros, mais santo do que os outros, não pode ficar na igreja? Eu achei estranho, nunca a mamãe tinha falado daquele jeito. Eu disse, não mãe, é a escritura que fala, Jesus pediu para repartir, mas os líderes não repartem. Eles enricam, ficam milionários, ricos, e as pessoas continuam sofrendo pobres. Aí a partir dali minha mãe começou a falar para os parentes, as pessoas, que eu atacava os pastores. O meu ataque era dizer que os líderes ficam ricos e as pessoas pobres. Olha que ataque. Olha que ataque. Todo mundo sabe disso. Pois bem, aí foi ali que ele começou a dizer, o irmão, em vez de evangelizar com o canal, aí o meu irmão, aí disse assim, faz atacar os pastores. Aí o meu irmão mais velho, né, que não me conhecia direito, a gente passou muitos anos sem morar junto, né? Rapaz, eu falei para você não, você foi montar uma igreja, aí foi atacar os outros, eu falei, não.
essa igreja, essa história da igreja você conhece. E esse teu canal é para quê mesmo? Aí começou uma discussão ali. Aí comecei a discussão, aí foi, enfim, né? Tive um embate ali com meu irmão, e aí fiquei muito bravo mesmo, né? Fiquei muito bravo lá com os dois. Aí eu fui falando, foi chegando 7 crentes. Meu irmão, pensando que estava agradando aquele povo, querendo falar contra mim, criando histórias, coisas, né, que não, né, enfim, por causa disso, porque o irmão foi abordar, foi dizer, ele ia evangelizar com o canal, não sei o quê. A minha sobrinha, a filha dele, tinha aceitado a fé na Igreja Batista. E ele passou os anos da vida dele, da juventude, até já agora que é o mais velho, tomando uma pinguinha, um pilequinho com os colegas, né, andando com os colegas, tomando uma bebidinha, ficou viciado na bebida. Aí queria ganhar uns pontinhos com os evangélicos, como amigo dos evangélicos, dando umas pancadinhas no Frank. Aí não deu não. Aí não deu certo, de jeito nenhum, não deu. E aí ele falou umas bobagens lá, e eu repudiei o que eles falaram. E aí fiquei nervoso, conversei com ele no zap e disse, quem vai falar contigo não é crente nem é pastor. É apenas um macho zangado igual a você. Se você for uma ovelha, tá aqui um pastor. Não que eu tenha um ministério de pastor, eu tiro tudo que os homens botaram sobre mim para me impor como uma ovelha, um servo do Criador, uma voz no deserto. Mas quem precisar de uma palavra de um pastor, eu vou fazer o trabalho para o Messias, eu vou apacentar você com a palavra. Se você é crente, eu sou crente também, para conversar com coisa de crente, mas se você é um macho zangado, que vem pegar lixo e jogar em cima de mim, aqui está outro macho zangado para repudiar isso aí, para devolver para você. Então a gente teve uma conversa lixo, eu falei, no final pode deletar isso aí que é lixo, entende? Aí falei o que tinha de falar, né? Porque lá ele falou assim, você me chamou de bebarrão e de prostituta. Eu falei, nunca, esse não é o meu modelo. Eu não trato pessoas assim. E pelo contrário, pessoas que se prostituem ou pessoas que... Eu não estou falando de pastores que ficam se prostituindo e dirigindo igreja, não é isso. Eu estou falando de pessoas da prostituição, pessoas que bebem. Eu tenho amor por essas pessoas. E diga a essas pessoas que Jesus não condena elas. Jesus bateu contra a prostituição espiritual e contra a embriaguez espiritual. Mas ele não falou sobre essas pessoas, né? Pois bem, então, meus queridos, aí com 2 dias eu voltei lá, chamei minha mãe de testemunha e falei, aqui mãe. Aí estava lá o irmão dono do comércio, e estava a irmã dele e o irmão dele, algumas testemunhas disseram, aqui mãe, eu queria falar, tá aqui, de testemunha essas pessoas aqui. O meu irmão mais velho, né, o seu filho, veio aqui, jogou palavras sobre mim, coisas que eu não mereço, falou coisas aqui, tá aqui essas testemunhas, veja como eu sou e veja o que falaram aqui. Fui lá e falei tudo certinho, está aqui, testemunhas disso aqui. Eu não aceito esse tipo de coisa, né? Então, meus queridos, é isso aí. Quero que vocês reflitam e vejam que essa coisa de evangelizar, os que estão evangelizando, vocês podem ver, eles pegam um folheto com um carimbo da secretaria daquela igreja, estão fazendo prosélitos para fariseus, para depois de os haver feito serem merecedores do fogo do inferno 2 vezes mais do que eles. Porque pode estar certo, o Pai trabalha com pessoas físicas, não com pessoas jurídicas, né? Se pegar um pacote de dinheiro e entregar a pessoa jurídica que é a igreja, está tudo bem, é oferta, passa, não é fiscalizado. Lá não se cobra impostos. E até se compra do exterior, não paga taxas de importação, é livre. Mas se entregar na mão do pobre um dinheirinho, tomam, fiscaliza, a Receita Federal vai querer saber, a Justiça vai querer saber e não vão aceitar, porque a pessoa jurídica tem mais valor do que a pessoa física. E as paredes de concreto e as pedras têm mais valor do que mendigos, do que pessoas sofredoras. E mentem no ritual maçônico. Pegam a Bíblia e enterram no chamado lançamento da pedra fundamental, um ritual maçônico, e dizem assim, esta casa será abrigo dos pobres, dos viajantes, dos transeuntes, dos que precisam de abrigo. Mentira! São covil de salteadores, são redil de demônios. Transformou-se em morada de toda ave de rapina, de ave imunda, de espírito imundo. É a grande Babilônia. Então o meu canal é para derrubar essa desgraça dessa Babilônia. É para derrubar esse sistema. O meu evangelismo, a minha boa notícia é essa. Você pode ser livre, totalmente livre, fora desses lixos, dessas imundícias, desses templos, desses lugares, esses covios de demônios que deixam as pessoas endemoniadas. Começando de meus parentes, muitos ficaram endemoniados
nesses lugares ainda hoje, cospe maribondo, e eu boto para quebrar em cima deles. Podem se lascar. Eu renuncio pela vida eterna à verdade. Quem quiser servir esses prostíbulos, podem servirem. Mas quem fizer pode estar certo. Pode ser minha mãe, pode ser meus irmãos, seja quem for. Segundo a Escritura, não tem a vida eterna. E não são os verdadeiros adoradores. Então é isso, meus queridos. Todo vídeo fica grande por aqui. Estamos juntos. Diga nos comentários o que você acha. Se gostou, dá um like. Hypa esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Estamos juntos. Abraço em todos.